Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes a mais um debate do Encontro de Cinema Negro Osmo Bubu, Brasil, África, Caribe e outras diásporas, 13 anos. Nós estamos muito felizes, com essa exibição que acabou de acontecer e gostaríamos de chamar, para esse debate os cineastas Jefferson, do filme Jorge, a cineasta Juliana Vicente, do filme A Correria da Cidade, com o co-diretor do projeto, Washington Deoli. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Olá, tudo bem? Tudo bem, gente. A gente está bem feliz, a gente agradece muito a participação de vocês, nesse debate, que eu acho que é tão caro para pensar. A gente, logo que viu esses filmes, a gente ansiou por uma exibição presencial, Odeon, todo mundo junto, todo mundo se abraçando, pensando os elencos dos dois filmes conosco. Mas o que a gente perde na presença, a gente ganha em termos, nessa virtualização, de alcançar o Brasil inteiro para pensar essa sessão. E aí eu gostaria, acho que nesse primeiro momento, que a gente pensasse numa pergunta mais geral. Acho que primeiro eu vou conversar com cada um de vocês, e aí algumas coisas que acho que a gente poderia explorar, aspectos da produção, da própria direção, de como se chega a esses projetos, como que esses filmes eles acabam por serem construídos, enfim, e aí eu vou fazendo um pouco de uma tessitura, a gente vai conversando, e a gente vai fazendo uma espécie de roda de conversa, pode ser? E acho que num primeiro momento vamos conversar primeiro com o Jefferson do filme Jorge, que é o nosso curta da sessão. Opa, tudo bom? Tudo bem, Boa Jefferson. Noite aí, estou para todo mundo aí. Boa noite, Ana Paula. Boa noite. Então, queria que você falasse um pouquinho para a gente, do seu projeto, como é que foi o processo. Bom, o filme, ele é uma ficção, assim, a minha primeira experiência assim, de ficção, tô até escrevendo, o roteiro, assim, num sentido assim, mais formal, mas é o meu segundo filme. Eu tenho um primeiro documentário que passou até aqui no festival no ano passado, junto com o filme do Lohan, como é que é o Perpétuo e tal. Uma boa sessão, foi interessante. Então, mas assim, esse filme ele é uma ficção, mas ele existe também enquanto um registro. É importante assim entender que ali, por mais que a gente lide ali com um ator que está trabalhando para ser profissional, o Patrick, tem um outro menino, o Rafael, que também é ator, sabe? Mas o João Pedro, ele é a parte ele é central assim para que o roteiro exista, Que o roteiro ele existe no momento que eu tinha uma pretensão de fazer um ensaio fotográfico em torno dessa vida dos meninos ali, numa intenção ainda de fotografia documental, que é algo que eu tenho já uma experiência grande, não grande, mas tipo de uns anos, E eu tinha pensado em escrever ele para um concurso que era Brasil Rural, uma parada assim, Rural Urbano, e que era da Aliança Francesa, uma parada assim. Aí o que surgiu foi que eu tinha essa vontade, com algo que eu nem desenvolvi e tal, e aí o João Pedro trouxe para mim uma história dele, que ele tinha um cavalo, que era o Vermelhinho, que inclusive o nome do cavalo é porque é o nome do cavalo do João Pedro, que está no filme, está ali de camisa preta, E porque ele tinha um cavalo que foi roubado, e aí levaram ele para Nova Holanda, assim, que é uma favela de outra facção, e aí mandaram depois uns vídeos para ele do WhatsApp, assim, com o cavalo dele já mais velho e tal. E, de certa forma, ali o Jorge está um pouco na iminência de ter a experiência que o Pedro teve, de fato, na vida real. Então, assim, ali o que eu estou tentando transpor é que fazer a ficção e essa experiência do Jorge ali enquanto personagem ficcional, para que ele vivesse essa experiência que o Pedro viveu de fato. No caso ali, o Pedro está um pouco observando ali e atuando ao mesmo. Ele está atuando, mas ele está também observando a própria história dele, Assim, que acho que é até uma coisa assim que meu lugar de diretor ele é um pouco é ali fazer um filme para o Pedro estando no set assistir, durante o set.
Então, assim, acho que o filme surge a partir desse turbilhão de coisas e também assim, uma coisa assim, meio que uma construção assim, meio que de uma tese, assim, não sei exatamente isso, mas da favela ainda como uma experiência rural, né? Que isso era até uma coisa muito comum, né, no cinema novo, até assim, mas não é uma onda de querer repetir isso, mas é uma onda de entender ali um estilo de vida um tanto anacrônico, né? Porque, de certa forma, essa ideia rural, ela não deveria caber para a favela, né? Porque não existe favela rural. Né? Até a experiência de Canudos é uma experiência rural, mas não necessariamente é a favela. A favela só se dá quando acontece no Rio, né? Pelo menos na experiência do jeito que a gente conhece. Então, assim, é um pouco de viver mesmo uma urbanidade anacrônica e não rural, né? Assim, enfim, acho que é um meio assim de um monte dessas coisas aí, né, que tá o filme. Então, Jefferson, acho que assim, a primeira coisa que eu gostaria de dizer, né, dizer nesse debate, assim, o quanto eu fiquei muito pirada nos dois filmes, né, e no seu também especificamente, por N questões, né. Primeiro, porque quem olha de fora, né, e olha para o conjunto de favelas ou para complexos de favelas, né, ou para a periferia, sempre olha com um olhar um pouco homogêneo, né, e um tanto quanto estereotipado, né? Então é como se tudo ficasse plano, se tudo se homogeneizasse, né? E no entanto, se a gente vai falar de um complexo de favelas, né? Cada favela ela tem uma peculiaridade, ela tem uma forma de existência, ela tem os processos de sociabilidade, de vizinhança, né? A forma como as pessoas elas se movem dentro delas, né? Mas principalmente pensando o que o Rio de Janeiro especificamente é, e aí a gente está pensando no Rio de Janeiro, mas a gente podia não estar pensando no Rio de Janeiro também, acho que é um aspecto interessante do seu filme, é justamente pensar como que esses jovens eles transitam, né, por esses espaços, né, quais são as possibilidades de acesso, o que é possível, o que não é, e tudo isso a partir do mote do roubo de um cavalo. Eu acho que essa primeira coisa, né, eu acho que eu fiquei muito pensando nisso, né, o que é ser jovem e o que é ser jovem nesses trânsitos e nessas negociações, porque são trânsitos que exigem negociações, né, o tempo inteiro, mas também fiquei pensando muito em aspectos simbólicos do seu filme, né, e aí acho que foi também um pouco do que eu fiquei, né, fabulando, né, de pensar Jorge a partir da chave de se pensar, por exemplo, São Jorge, né, São Jorge, de pensar Dragão, de pensar também um pouco esses aspectos de uma luta e de uma luta urbana, né, e de um santo que às vezes é tão poderoso e é tão acionado, né, nesse sentido. Bom, são muitas coisas aí nisso tudo. Acho que tem uma primeira coisa que é importante frisar, que isso seria tipo uma fatia da vida desses meninos, né? Eles têm assim uma vida que é tipo assim muito comum assim, tipo a parada de ir no baile funk, sabe, de andar de moto, por exemplo. Isso é uma coisa do João Pedro muito interessante, que ele anda de cavalo e anda muito de moto, apesar de ser menor de idade, né? Isso é uma coisa muito meio nebulosa da vida da favela, né? Essa coisa do o que é ser menor de idade, que, enfim, é meio assim uma coisa assim meio controversa, mas assim, é importante frisar que tem assim um certo romantismo até no olhar assim da ficção, né? Porque assim eles não são, eles são aquilo ali também, né? Isso é tipo, porque acho que você trouxe bem essa coisa do porque é bom entender essa questão da masculinidade, assim, porque dentro até mesmo da discussão progressista, aquele ali é um modo de vida que fica para trás, né? Aquele modo de vida ali, assim, foi até uma questão da equipe, né, de lidar, assim, de aceitar um pouco ali uma coisa ali que acontece ali entre eles, uma certa agressividade, coisa de xingar todo mundo, assim, um machismo assim latente, assim mesmo daquela coisa assim mais rústica mesmo, né, de homens se expressarem, apesar de serem jovens, né, e assim é complicado porque não cabe assim a nós assim ali enquanto uma equipe assim, né, tipo colocar uma moral nossa sobre a galera. Assim, a gente pode até ver problemas, né,
Enfim, mas assim, eu acho que é uma coisa assim complicada. Eu tô querendo mesmo colocar porque isso é realmente um recorte não só da favela, mas também da vida deles, né? E assim, eu acho que isso que você colocou do São Jorge, para mim, assim, ele é assim mesmo uma onda de entender assim uma ordinariedade, uma coisa assim meio ordinária da entidade, né? Do assim meio que não é algo assim super especial, é uma coisa assim que passa pela nossa frente o tempo inteiro, né? E eu acho que também tem a coisa da cidade, né? Porque o São Jorge é algo especial no Rio de Janeiro. Assim, eu diria até que essa coisa do São Sebastião é um pouco deixada de lado. Parece que pelo menos na minha ótica, né, a festa de São Jorge é algo muito mais espontâneo. Essa coisa ali do campo, as duas festas, tanto do Campo de Santana como a de Quintino, é um tipo de representação da cidade. E ali também a minha tentativa é um pouco, assim, não sei o quão sou bem sucedido nisso, assim, mas aquela primeira cena é uma onda assim da cidade olhando para ele assim do alto, né? E ele está ali embaixo tá meio que soterrado sobre assim o concreto da cidade, né? Enfim, é assim porque o filme ele existe a partir de quadros também. Acho que o roteiro que eu escrevo é um roteiro a partir de quadros, né? Então assim, eu acho que a noção de movimento ela vai se dando muito pela vida do personagem e da busca dele, mas o filme é um filme que existe a partir da fotografia e a partir dos quadros, né? Eu não sei se eu falei sobre tudo, talvez eu tenha esquecido alguma coisa, ficado pelo caminho, assim, na minha fala. Não, eu acho que foi bom você falar disso, porque eu acho que a gente faz o seguinte, segura a história da fotografia, porque aí a gente conversa com Juliana e já nas considerações finais a gente retoma a questão da fotografia. Eu acho que a gente chama a Juliana e chama o Washington para essa conversa, para eles falarem da correria da cidade, o que é a correria da cidade, né? E o que é, e como que o filme foi construído. Obrigada, Juliana, obrigada, Washington. Bem, boa noite, Ana. Boa noite. Ana, esse filme aí é uma resenha, porque ele começou num processo muito complexo para mim, pessoal, assim, porque foi um momento que eu, enfim, estava com muita coisa na Preta por Ter e eu simplesmente fechei a Preta por Ter e me mudei para o Rio de Janeiro. Estava bem nesse processo de mudança e foi quando eu descobri que ia rolar essa peça. Eu já conhecia algumas pessoas que estavam envolvidas, mas aí eu descobri que ia rolar a peça e fui ver. E aí eu tava num momento muito sensível e quando eu vi a peça foi tipo... eu não queria nem mais fazer cinema, na verdade, para ser bem honesto. Então, acho que muito de encontrar com esse espetáculo teve a ver com eu estava buscando, sabe? Alguma coisa que me pulsasse, assim, eu precisava sair daquele estado que eu estava. E me pareceu que um pouquinho que eu tinha visto, eu falei, cara, eu quero ir conhecer, eu quero entender o que é, eu quero ir conhecer outros espaços do Rio de Janeiro também, porque a estreia foi lá na Arena de Cro, na Penha, e era um lugar que eu conhecia do Rio, enfim, eu não era do Rio, mas estava querendo sair daquele circuito também, que era aquele circuito da Zona Sul e tal, tentando entender um pouco melhor a cidade que eu estava chegando. E fui ver. E aí, quando eu fui ver, eu fiquei chapado, assim. Eu falei, caraca, é isso aqui que a galera tá fazendo, sabe? Eu tinha uma série de experimentação mesmo, né? De linguagem, ao mesmo tempo também muita verdade e, ao mesmo tempo, uma potência, sei lá, uma série de coisas que eu tava tentando entender, eu não conhecia, né? E aí, depois, na sequência, eu fui comemorar junto com os atores. E aí eu perguntei para eles, e nesse momento eu estava num processo de um longa-metragem, estava muito difícil, né, de eu conseguir chegar no meu processo criativo. E aí quando eu vi a peça, eu falei, cara, isso aqui tem alguma coisa que eu preciso entender. E aí eu falei, cara, e aí, quanto tempo vocês levaram? Como é que foi o processo para vocês levantarem? E aí quando eles falaram, cara, a gente, na verdade, a gente tinha muita coisa da peça, mas a gente só conseguiu chegar no que era mesmo agora, no último tempo. Foi uma questão de eu falei, cara, peraí, eu preciso entender esse processo. Eu quero entender esse processo. Então, tinha uma coisa da deriva do processo criativo que eles comentaram ali, que eu falei, cara, que lugar é esse de deriva que eu me identifico, sabe? Essa coisa da gente sair de um plano cartesiano de criação e entrar num caos para poder chegar em algum outro lugar. E ter esse tempo que ele é um pouco menos linear, né? Esse tempo menos cartesiano e tal. Eu falei, não, eu
preciso... E aí falei com o pessoal, eu falei, cara, eu queria filmar vocês e entender esse processo de vocês. E aí foi isso, aí a gente filmou, e basicamente a gente começou filmando no teatro, todos eles ali conversando e tal. E quando eu fui entendendo o processo, eu fui entendendo muito mais coisas, né, sobre o Rio de Janeiro, sobre o que significava aquele grupo, sobre o que significava aquela junção, aquela conjunção de alteridades, né, milhões de pessoas de vários lugares diferentes, com conhecimentos diferentes ali, com saberes diferentes, né, e entendendo a potência que isso podia ser e que tinha muito a ver com o que eu faço também dentro da Preta Porter, né? Eu acho que são pessoas também que vêm de uma conjunção. Então, enfim, parecia para mim um espaço muito interessante. E naquele momento foi muito um processo de cura para mim, sabe? Conforme eu fui entendendo aquilo, acho que também foi parte, bem no momento onde a Preta Porter mudou muita coisa nela, que a gente já veio depois com a Di, já, enfim, já começou tudo isso. E aí, nesse primeiro momento foi isso, a gente foi filmar com o nosso equipamento, com a Diana Costa, com a Cristiane Cotrim, com o Betinho, e aí foi isso nesse primeiro momento, e aí eu voltei com material para a Preta Porter, quando eu voltei para reabrir a Preta Porter, finalmente. E aí o material chegou na mão do Washington. E aí acho que ele pode falar um pouquinho da experiência. Aí quando eu vi as entrevistas, assim, foi uma identificação muito forte, assim, com todas as histórias, e eu até falei para a Ju, assim, brincando, eu falei, nossa, eu quero fazer teatro, assim, porque me conectei muito com tudo, assim. E aí a gente começou a montar o filme e tal, e depois a gente voltou para fazer mais algumas coisas lá, né? Aí a gente continuou filmando, enfim, a gente continuou, isso foi... O processo começou em 2015, então depois disso a gente filmou e continuou acompanhando durante um tempo os espetáculos. Depois, naquela época, eles começaram a se apresentar em vários lugares da periferia, então toda essa discussão da cidade estava muito latente ali. Muito latente. Tinha toda essa discussão de o que seria eles se apresentarem na Zona Sul. Então, os espetáculos que estão dentro do filme, eles alternam entre espetáculos que são dentro das comunidades e outros que estão ali no Sérgio Porto, dentro da Zona Sul, sabe? Porque a gente conseguiu acompanhar esse processo que era um processo, enfim, de uma ideia, né, do que eles estavam pensando ali na hora. Estava muito quente, a entrevista estava quente ali sobre o desejo, e aí no final a gente consegue chegar até o Sérgio Porto com eles, né? Então, e é isso, Ana, e aí é muita potência, né? Eu, na verdade, posso dizer que eu me apaixonei completamente, assim, pelo processo, pelo grupo, pelas pessoas, por tudo que eles são, né? E, enfim, eu acho que o teatro tem isso, né? O teatro, acho que tem uma coisa que o Thiago fala que para mim é muito importante, assim, que às vezes no cinema a gente se afasta um pouco disso, né? A gente tem muita coisa entre a gente e o público, né? Então, a coisa é até, enfim, entre o que a gente pensa e o que a gente vai potencializar e como vai chegar para o público, são tantas etapas e tantas coisas que o calor do teatro, ele ainda corre na minha veia. Assim. Eu acho que tem uma coisa que é muito impressionante. Assim, primeiro que eu fiquei muito encantada com o filme, fiquei muito encantada em descobrir que tinha um filme sobre o processo do Bonobando, né? Eu acho que isso também é interessante, porque estou aqui no Rio, conheço o Bonobando, né, a partir justamente desses encontros com a cidade, então eu cheguei a acompanhar algumas exibições e uma das coisas que me impressiona muito, justamente, acho que são alguns processos, né? Acho que o processo de, como você mesmo apontou, né? Acho que o processo de deriva, acho que o processo de apropriação da cidade, né? Eu acho que ouvindo você, Juliana, né? Ouvindo você, Washington, é interessante, porque eu acho que cria um diálogo justamente do processo deles de se apropriarem da cidade, do seu processo de se apropriar da cidade, né? E de entender um pouco como, né? E acho que para além da cidade a gente se movimenta, quais são os encontros, né? E como que esses encontros eles acabam repercutindo, né? Numa espécie de dança, de bailado mesmo, né? Eu acho que
o encontro daquele conjunto de jovens muito diferentes entre si, junto com a própria Adriana, né, e com o próprio Tiago, correto, né, com o próprio Tiago, acho que... Oi? Lucas, obrigada. Com o Lucas, eu acho que também é um pouco desse movimento, né, de reverberação. E é interessante da gente pensar nisso, né, e da forma, principalmente, como você os acompanha, eu acho que muito de perto, né, assim, acho que tem... acho que alguns planos no filme acho que são muito preciosos, e acho que por isso que eu também, né, fiquei pensando muito, né, junto com a Janaína, né, de fazer essa conversa, que é justamente, né, nesse processo de aproximação, né, do que a cidade é, mas do que na realidade, a cidade é quase um personagem, um ente, mas quem é a cidade, quem são essas pessoas, né? Eles são a cidade, né? A cidade, eles são a cidade. Eu acho que tanto no seu filme, né, quanto no filme do Jefferson, assim, pensar que são esses jovens que são a cidade. Se a cidade ela tem carne, se ela tem osso, são eles que fazem dela uma cidade de carne e osso, enfim. Né? E aí muito nesse sentido. Além, é claro, né, da gente acionar nas conversas, eu acho que questões que são muito, muito pertinentes para a gente pensar, né? Acho que só apenas a construção da fotografia, relação de confiança, né, estabelecida, né, com os jovens para se filmar, enfim, fiquei pensando em várias coisas, né, e queria ouvir vocês mais um pouco, e aí, assim que vocês finalizarem, a gente chama Jefferson para essa roda também. Fala. Ana, que para mim, naquele momento assim, que eu cheguei ali para fazer entrevistas, era assim, eu precisava mais deles do que eles de mim, entende? Eu realmente precisava ouvir o que eles tinham feito, assim, eu queria muito entender o que era esse processo de deriva. Eu falei isso para o Marcelo, a gente se encontrou em um lugar, em uma festa e tal, eu falei, Marcelo, vocês não têm noção que processo de cura que foi aquele para mim, entende? Eu tenho absoluta certeza que foi, para mim, assim, muito intenso, então era muito desejo de escutar, muito. Acho que tem essa outra coisa que eles falam sobre a escuta, assim, que eu acho que isso faz, enfim, faz o caminho do filme e faz o caminho, porque vem do caminho do espetáculo, porque vem do caminho, eu acho que talvez de um caminho que eu também ali estou encontrando com um tipo de processo criativo que eu acredito, sabe? Eu acho que a gente, né? A gente constrói as coisas muito juntos, assim. Eu, por exemplo, não funciono sem o diálogo, sabe? Eu acho que também compreender isso, a importância do diálogo e entender... enfim, essas coisas que a Vanessa fala, né? Como é que a gente faz junto? Como é que a gente se encontra, né? Ou o Thiago, de novo, fala sobre essa potência desse encontro com pessoas que são parecidas com você e que conseguem estar vibrando na mesma energia que você, né? Que esses encontros são muito potentes, assim. Quer falar, Wash? Já falou tudo. Então, acho que tem isso. E aí o desafio que a gente tinha era, por exemplo, no ponto de vista da fotografia, era a gente... Como a gente não tinha uma super estrutura, a gente tinha a estrutura do que tinha possível de ligar dentro do teatro naquele momento, entendeu? E aí foi um desafio muito bom, assim, porque todas as entrevistas são feitas todas no mesmo ambiente e a gente conseguiu fazer um bailado ali para fazer um cenário para cada um, com o pouco de luz que a gente tinha possível de ligar, o que desmistifica um pouco também essa ideia desse cinema... esse cinema clássico, sabe? Que é uma coisa que desde a Preta Porter a gente fica tentando brigar muito, né? Quais são esses métodos de produção possível para poder realizar uma obra que possa imprimir qualidade, que possa imprimir beleza, poesia, sabe? Quais são os recursos que você precisa para poder chegar lá, sabe? Ali a poesia estava posta, a gente não precisava de tanto investimento o investimento já estava lá, o investimento era o esforço do trabalho, sabe? Então, como é que a gente consegue construir isso e expandir e conseguir fazer com nossos olhares eles possam ser feitos, permitir que isso seja feito de diversas maneiras, sabe? Então, para a gente foi um desafio pensar isso, mas também a gente estava orgulhoso, assim, porque é uma coisa de você desafiar um pouco esses modos de produção, sabe? Ao mesmo tempo que a gente pode produzir com
com orçamentos legais, assim, enormes, ou menores, ou não sei o quê. É possível também produzir poesia a partir de outros recursos, sabe? Claro. E eu acho que o Bonobando, para mim, ele traz um pouco essa ideia de como é que você potencializa os recursos que você tem ali. Porque se você olhar, não tem grandes coisas de cenário e tal, que tem uma potência de ator, de pessoa, de presença, de alma, de amor. Como as pessoas se jogam no projeto, como as pessoas confiam em si nos outros. Né? Claro, então, claro. Eu acho que é isso. Eu acho que entender essa confiança no grupo, né? A deriva e a confiança, né? A confiança na deriva, assim, eu acho que é quando você consegue chegar na confiança da deriva, é onde você realmente pode conseguir produzir coisas belíssimas, assim, exato, é isso, é o axé, né? É o axém, como dizem eles, né? Que é a mistura do axé com o amém, que é o axém, né? Eu vou chamar para essa conversa, então, gente, eu vou chamar o Jefferson, e aí eu acho que, infelizmente, a gente não tem tanto tempo para debater, por mim eu passaria aqui horas da gente conversando, mas aí eu queria que vocês deixassem, não sei, né, falassem alguma coisa que vocês gostariam de deixar, né, para o nosso público, alguma coisa que vocês gostariam que ficasse reverberando nas pessoas sobre o filme, porque é isso, a gente assiste o filme. Eu tenho brincado muito aqui no debate, mas o filme fica morando com a gente, então os filmes moram com a gente, não tenham dúvidas. E aí eu acho que, não sei, Jefferson, quer começar? Pode ser? Então, eu queria falar uma coisa importante, que na verdade que deveria ser a primeira coisa que eu ia falar, na verdade eu vinha assim, a primeira coisa que eu vou falar vai ser a primeira coisa que eu vou fazer, mas eu, na hora, assim, perguntou, fui falando, acabei esquecendo de falar isso primeiro. Cara, tem um erro meu, assim, o crédito que eu enviei, estava faltando 2 nomes, que é da preparação de elenco. Um nome é da Isabel Penoni, acho que tem que registrar aqui, a pessoa que ajudou bastante, e o outro é o Lucas Oradovski, do Bonobando, inclusive, que trabalha lá. Ele também esteve aqui no filme nosso, aqui, grande amigo, assim, pessoa de confiança, assim, e foi assim, um erro meu, assim, né, tipo, que essa versão, na real, que foi a última com a mixagem de som, acabou saindo esse crédito da preparação de elenco. Então, estou aqui registrando aqui, falha nossa aqui na pós-produção. Cara, eu tenho que dedicar essa sessão e todas do filme a Valda Nogueira, que também teve no filme, sacou? Exatamente. Incrível, assim, pessoa que a gente aprendeu junto muita coisa, assim, ela me ensinou muita coisa, né, e teve esse acidente aí, essa coisa foi muito triste pra gente, né, mas, enfim, o que a gente pode é dedicar, assim, agora, né, e, enfim, essa foi uma coisa muito boa que a gente fez junto, então, lembrar aqui da Valda, aqui, especial, ela tá lá no final do filme, ali ela aparece, ali o rosto dela, né, fotografando ali, fazendo o estilo do filme, então, é isso. Essa era a parada, assim, que eu tinha falado, muito importante, assim, era a primeira coisa para falar. Obrigada. E aí é isso, acho que eu não... sobre essa coisa que você falou, né, é muito importante, assim, entender, assim, o filme, ele é muita coisa, assim, do tentar trazer aqui o que é a maré, assim, agora, sabe? Porque é uma coisa que está mudando, sabe? Eu tô ali a minha vida inteira, eu sei que agora está sendo uma mudança, assim, a mais violenta de todas, sacou? Que, assim, esse momento agora, sacou, de 2016 para cá, sabe? Tá sendo, a coisa assim, tá sendo chacoalhada, assim, a vida de muita gente, né? E, assim, eu acho que o filme, assim, ele tá ali, assim, não para tentar dar conta, assim, do processo político todo, mas, assim, tentar, assim, observar, assim, um pouco, assim, porque eu acho que é isso que o filme, é um registro mesmo. Eu acho que as fotografias ali, o muro, as silhuetas da cidade, ali o Cristo Redentor no começo, ele quer isso, assim, mostrar, assim, que tem uma outra cidade construída em cima dali dessa agora atual. Eu acho que isso dialoga muito com a peça, a Cidade Correria, essa é uma peça que eu adoro, assim, até aquela cena final do Sonata sendo perseguido ali, tendo aqueles vários assédios, assim, da vida, assim, do cotidiano, né, que não é só a polícia, é tudo, né, parece que é tudo, parece que é tudo contra você, né, e aí e assim, eu acho que essa coisa dialoga, assim, de um jeito, assim, meio louco, porque
são outras agressividades, né? Tanto da peça, né? Quanto do que ali que os meninos estão sujeitos, que o filme não mostra, né? O filme não tem tiro, por exemplo. Né? Mas, enfim, acho que eu não sabia que o filme que ia ser exibido junto tinha a ver com a peça, mas é uma peça que eu gosto muito, assim, mexeu muito comigo a peça. Eu não vi o filme ainda, mas eu boto fé que a peça é uma coisa realmente especial. Enfim, é isso. Acho que era isso que eu poderia falar. Se tiver alguma pergunta específica, eu não sou muito bom assim com mensagem. É ótimo, enfim. é ótimo. Obrigada, Jefferson, obrigada mesmo. Eu também tinha pensado em te perguntar da Val e você lembrou, que bom que você lembrou. Juliane Washington, por favor. A gente está sem som. Agora foi. Eu queria lembrar da participação do Vavá, que foi incrível, Wagner Novaes, que fez essa cena inicial do barco, com uma galera, enfim, com o Lucas, com a Adriana, com os atores do Bonobando, com uma galera que fez câmera também, que foi incrível, assim, uma super... Enfim, deu uma grandeza para tudo isso, né? Eu acho que a gente sabe dessa enfim, você chega no impacto, né, disso aí, de ter essa performance no meio, né? E, cara, eu acho que é isso, né? Esse cruzamento de cinema e teatro, ele é muito importante para a gente sobreviver, gente. Para a gente sobreviver com alma, entendeu? Porque essa é muito maquinário, é muita coisa. Não? E eu acho que o teatro, às vezes, ele trabalha com menos e com uma precisão e uma entrega muito incrível, né? O tempo de trabalho dos atores, né? A gente no cinema nunca tem, né? Imagina, 2 anos para trabalhar os atores, né? É claro que a gente tem uma outra coisa, mas, ao mesmo tempo, assim, encontrar um filme com os atores, por exemplo, seria um processo muito complexo para a gente, né? A gente teria que fazer outros processos. Mas é fascinante, né? É fascinante. Realmente, eu sou super fã do Bonobando. Deve dar para perceber no filme que eu sou, na verdade, uma grande fã, e esse é um filme de amor pelo Bonobando. Não vou mentir que é um filme de amor e estou muito feliz com a trajetória deles, está todo mundo voando, né? Assim, esse filme em outro momento, agora tá Thiago na Alemanha, os meninos escrevendo roteiro na Globo, enfim, tá todo mundo voando, né? As meninas na faculdade de arte, a Vanessa. Então, isso é muito legal, que dá para entender o que essa potência de encontro pode fazer, né? Também, assim, o Hugo, né? Também tá, tipo, fazendo iniciação científica, escrevendo pra caramba, artigos 1000. Então, assim, é isso, encontro cura, gente, né? A mim foi uma super cura, assim, eu espero não largar nunca mais essas pessoas, eles vão ter que me aturar no Bonobando até para sempre, assim. Eu acho que a gente, assim, Washington, você quer falar alguma coisa, porque assim, tem umas coisas que você não quer falar, então tá. Eu acho que... Oi, pode falar, querido. Não, nada. Enfim, eu queria agradecer também, porque esse filme também foi feito com muitos parceiros. Então, assim, foi um filme que a gente fez sem grana e com muito amor, assim. Era assim, gente, vou te mostrar um negócio, vocês vão se apaixonar, vem comigo. Então, é isso, é uma conjunção de muitos amores, assim, né? Todo mundo que vê o Bonobando fica apaixonado pelo Bonobando, ama os caras, entendeu? Esses atores precisam ser super conhecidos, porque eles são grandes potências, né? Eu acho que... Queria até falar do Igor um pouco, porque eu acho o Igor impressionante, assim, né? Porque diante da câmera, na entrevista, tipo, ele mais tímido e tal. E aí você fala, cara, o palco é o lugar da expressão dele. É impressionante, assim, a força que ele tem no palco, né? Então, enfim... bom, gente, eu sou... Além da gente estar fazendo o filme, a gente é muito fã, né? Então... Bacana, é muito inspirador, gente. Né? É muito inspirador o trabalho deles, assim. Espero que o filme tenha essa função também, de inspirar. Obrigada, Juliana. Obrigado, Washington. Obrigada, Jefferson. Eu acho que a gente fica aqui com a frase da Juliana, né? Encontros curam, encontros curam. Que bom que encontros curam. Gente, muito obrigada, muito axé, muitos caminhos abertos, todos os caminhos abertos. Axé. Valeu, forte abraço aí. Falar que também aqui o filme é de todo mundo que está no crédito, cara.
assim, isso é importante dizer, né? Todo mundo é cineasta. Todo mundo que está no crédito é cineasta. Já é? E também o Lucas e a Bel, que nesse caso aqui eu vacilei, mas também. Beijo, tchau. Obrigada. Valeu, prazer conhecer você, Juliana Washington, cara, prazer mesmo, bom, maneiro aqui que a gente está junto nessa sessão. Valeu, Ana Paula, também, obrigado aí todo mundo aí pelo convite. Valeu. Galera que tá aí no background aí, Yuri e a outra menina. Bia. E a Bia aí, valeu geral aí, tamo junto. Tamo junto.